Bom dia, vocês estão me ouvindo? Gessé e Arthur? Arthur, Gessé, estão me ouvindo? Gessé, tá me ouvindo? Bom dia, professor. Tô ouvindo, sim. Ouvindo bem? Ótimo. Tá bom. Arthur, coloca pra mim também aqui no bate-papo seu nome e a turma. Isso, pra ficar gravada a frequência, tá? Vou só esperar um pouquinho os demais entrarem pra gente iniciar aqui com o conteúdo, tá bom? Como foi de feriado e recesso? Descansaram bem? Foi bom, muito bom, viu, professor? Que bom. Vocês estão trabalhando ou só tá estudando mesmo? Eu tô estudando e trabalhando. Ah, é? Qual o horário, José? Na parte da manhã. Parte da manhã até a parte das meio-dia. Tá. Hoje você não tá trabalhando, não. Não, hoje tá tranquilo, professor. Ah, que bom. Tranquilo. Juliana falou que a maioria de vocês estão trabalhando, né, nesse período. Sim. Tá certo, tem que trabalhar, né? Faz parte. Meninos, eu vou fazer aqui o compartilhamento, eu vou iniciando. Vamos ver se o pessoal vai entrando. É 9h47. Nós vamos falar hoje de frequência de luz e cores, dando sequência ao conteúdo que a gente viu sobre luz e som, tá? Vocês vão perceber que é tudo bem interligado entre si. Avisem os colegas de vocês depois para não deixarem de participar dessas aulas, a participação vale nota. Avisem eles para estar entrando, acessando, assistindo a aula, tá? Daniel, seja bem-vindo. Coloca aqui no bate-papo para mim o seu. Escreve aqui para mim no bate-papo o nome e a sua turma para registrar sua frequência e participação da aula, tá? Então vamos lá. Nós vamos falar de ondas eletromagnéticas. Assim que vocês conseguirem visualizar a tela, vocês me falam se estão vendo. Aí. Então vamos lá. Vocês já estão vendo aqui a minha tela? Sim? Gessé, Arthur, Daniel, vocês estão vendo a tela aqui do meu computador? Sim, professor. Ótimo. Sim, professora. Sim. Ondas eletromagnéticas, né? As ondas, isso aqui é continuação, como eu havia dito, daquele nosso conteúdo de frequência de luz, tá? Então, as ondas, elas é um resultado de uma perturbação. Então, o que seria? Uma perturbação das ondas, uma perturbação da frequência de luz, tá? Então, quando a gente vê quando as gotas de chuva elas caem, por exemplo, ou ouvir um barulho de um prato se quebrando, tudo isso é uma representação de onda eletromagnética. Nesses casos aí, a onda ela vai se propagar por meio de materiais, né? Então aí a gente tem a água, o ar, né? Que nem sempre os dois em si são necessários, tá? Então, quando a gente fala aqui como exemplo, né, as gotas da chuva que cai sobre uma poça d'água, ou ouvir o barulho de um prato se quebrando, a gente está falando de um meio material. O meio desse material, no caso, é a água e o ar, tá? Mas nem sempre, isso não é uma regra de que sempre vai ter uma propagação de onda eletromagnética a influência da água e do ar. Nem sempre, tá? Isso não é um padrão.
Mas por que que isso acontece, né? Isso acontece com as ondas eletromagnéticas, porque elas são formadas pelo movimento de cargas elétricas. Então, a onda ela é resultado, né? Ela é resultante e ela não necessita do material em si para se propagar. Ela utiliza ele para sua propagação, mas ela não necessita dele para que ela se propague. O que quer dizer isso? Como a onda eletromagnética é o resultado de movimento de carga elétrica, isso quer dizer que a carga elétrica ela vai estar movimentando independente do meio em que ela está. Ela sempre vai se movimentar. É isso que quer dizer, tá bom? Movimentando essa carga elétrica, quer dizer então, como ela está em constante movimento, que não é necessário um meio material para ela se propagar. Ela sempre vai utilizar o meio material, mas não necessita dele para se propagar, tá? É isso que quer dizer. Então, ó, quando a gente vê uma radiação eletromagnética, a gente vai ter a luz. Então, por exemplo, né, a luz ela consegue vir, né, de estrelas muito distantes, mesmo através do vácuo. No entanto, a luz ela vai se propagar na água, no ar e em outros meios. Ela não vai se propagar somente na água ou no ar, vários outros meios em si. Então, para a gente organizar, né, as ondas eletromagnéticas da melhor forma, foi elaborado um diagrama. Esse diagrama ele se chama espectro eletromagnético. E é através dele em que se consegue calcular a onda de radiação. Então, é onde ela é ordenada de acordo com a frequência dela, e aí a gente vai entender aonde ela se inicia, qual é a frequência dessa onda, qual é o comprimento dela, tá? Então, essas características, ela é fundamental para qualquer forma de onda. Então, toda onda é necessário eletromagnética, a gente precisa identificar o comprimento dela, qual é a sua frequência, tá? De onde começa a sua radiação. Tudo isso é fundamental que a gente entenda, tá bom? A frequência de uma onda, ela pode ser explicada pelo seu comprimento. O comprimento de uma onda a gente se calcula, representa ele por essa letrinha grega aqui que a gente chama de lambda, tá? Lambda, que é esse Tzinho aí virado, é a distância que a onda percorre para realizar uma oscilação completa. Nesse exemplo aqui, ó, para vocês terem uma ideia, a gente vai calcular, ó, a distância que a onda percorre para realizar uma oscilação completa. A primeira oscilação dela aqui, ó, começa aqui, a segunda aqui, ó, tá vendo? Até completar o ciclo lá embaixo. Aqui ela se iniciou, aqui é a primeira oscilação que ela teve depois do seu início, aqui, ó, já é a segunda oscilação, aqui, ó, já se calcula as últimas oscilações. Então, a frequência, que eu calculo por esse Vzinho aqui, ela é definida como o número de oscilações que uma onda consegue completar em 1 segundo. Matematicamente falando, eu vou calcular isso aqui, ó, V, que é igual a minha velocidade dividido pelo meu lambda, que é o meu comprimento da onda, tá? Então, V é a velocidade da propagação da onda. Sempre assim. Outro exemplo aqui de propagações. Outra coisa, esse comprimento a gente calcula sempre em micrômetro, tá? Em microns, tá bom? Então, aí eu tenho uma frequência vermelha, uma verde e uma azul. E tudo é dado por essa tabelinha aqui de comprimento de onda. Ó, como ela é calculada em microns, ela sempre vai estar aqui, ó. Tá vendo? Micro-ondas, tá? Aí a gente tem, ó, o infravermelho. Na verdade, em microns é aqui, ó. Esse aqui é o micron, que é esse Mzinho aqui, esse Uzinho aqui com esse M, tá? Aí a gente tem o infravermelho. Aqui, ó, já é uma luz visível, que é o verdinho. Aqui a gente tem o ultravioleta, aqui o raio-x e aqui os raios gamas, tá?
Aqui é uma outra representação de comprimento de onda. Ó, a frequência de um rádio. Ó, é de 10 a 3. Aqui. Microwave, o infravermelho, o visível, o ultravioleta, o raio-x e o gama, tá? As cores e as luzes. Então, nós conseguimos enxergar somente uma pequena faixa do espectro eletromagnético. Por isso, por esse motivo, ele recebeu o nome de luz visível. Então, essas ondas eletromagnéticas elas vão possuir comprimentos de ondas com valores próximos, mas diferentes entre si. Então, devido a essa diferença de comprimento de onda, é que nós temos as cores que a gente enxerga. O azul, o vermelho, o verde, o amarelo, tá? Todas as cores, elas só são possíveis ser visualizadas devido a essa movimentação dos elétrons. Então, ó, essas cores aqui elas só são possíveis por conta disso, por causa do comprimento dessas ondas, tá bom? Aqui para vocês verem, vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo? Sim. Então, ó, como todas as cores, elas vão pertencer à parte visível, né, do espectro. Então, a união delas é o que vai formar a luz branca. Então, isso ele pode ser comprovado através dessa decomposição da luz com prismas ópticos, tá vendo? Aqui eu tenho um prisma óptico e é através disso que eu consigo comprovar. Todas as cores juntas vão me formar a luz branca, tá? A luz branca é aquela luz que ela não vai absorver os elétrons. O preto já vai absorver, o branco não. Então, aqui uma fotinha de um prisma óptico. Então, quando um feixe de luz, né, branca passa pelas paredes do prisma, ocorre duas refrações. Uma ao entrar, então a primeira refração vai ser quando entrar, aqui ó, uma quando entra, tá? E outra ao sair do prisma. Então eu tenho ó, uma entrando e a outra saindo. Assim, cada raio luminoso vai seguir uma trajetória diferente. E aí é o que é o resultado em 7 cores principais, que é o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, o anil e o violeta, tá? Então, ó, luz entrando, ó. Então, ó, vermelho, laranjado, amarelo, verde, o azul, o anil e o violeta. E outra refração de luz saindo. A união de todas essas 7 cores principais é o que me forma a luz branca. Então, os desvios, né, eles são diferentes para cada cor, porque o índice da refração é diferente para cada comprimento de onda. Então, ó, quando cada raio luminoso ele vai ter uma velocidade diferente. Então, o violeta ele terá uma velocidade menor que o vermelho, né? Ele terá velocidade menor. E o vermelho é o que vai possuir velocidade maior, tá? Então, a velocidade ela está influenciada de acordo com o comprimento de onda que cada cor tem, tá bom? Então, aqui a gente tem, ó, para vocês terem uma ideia, olha esse CD aqui. O CD mostra bem essa composição dessas 7 cores. Dá isso daí. Aqui, ó, tá vendo? Essa imagem mostra bem. Aqui também, ó, só para vocês verem. Então, esse fenômeno aí, demonstrado nessas imagens, é o que a gente fala da separação das componentes da luz branca. E essa separação dos componentes da luz branca é o que se chama dispersão cromática. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, eu tenho um raio de luz, eu tenho uma dispersão da luz branca,
com as minhas 7 cores principais, vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né? É o que eu vou chamar de dispersão cromática. A dispersão cromática, ela é o fenômeno óptico responsável pela ocorrência do arco-íris, viu, meninos? E é nesse caso aí, ó, a luz solar ela é bem refratada em gotículas de água que estão suspensas na atmosfera. Quando acontece essa refração de luz, é o que vai formar o lindo arco-íris que nós vemos em dias chuvosos. Tá vendo aqui uma imagem do leve arco-íris? É por isso que isso acontece. Agora a gente vai entender as cores que nós conseguimos ver com os nossos olhos. Então, os nossos olhos eles possuem células fotossensíveis, né? Que são as células que se localizam na nossa retina. Elas são chamadas de cones e bastonetes. E elas é o que são responsáveis pela percepção das cores, né? E também da luminosidade. Então, os cones é o que vai enxergar a cor e o bastonete é o que vai enxergar a luminosidade dos objetos. Incrivelmente, os cones vão perceber apenas 3 cores distintas, que é o vermelho, o verde e o azul. Porém, você enxerga mais cores que isso, não é verdade? Nós não conseguimos enxergar mais cores do que isso? Por que que isso acontece? Ó, vermelho, verde e azul são chamadas cores aditivas, primárias. A partir da união de luzes dessas 3 cores é que nós vamos formar a luz branca. E quando a luz branca é formada, então é possível a gente obter as luzes de qualquer outra cor. Tá vendo o que linka as outras cores? É justamente essa junção. Quando o vermelho, o verde e o azul se juntam, aí a gente vai ter a luz branca. E quando a gente tem a percepção da luz branca, a gente consegue ver a luz de qualquer outra cor. Tá? Depois a gente vai aprender a calcular isso aqui. Isso aqui são as lanterninhas de LED, né? Pra vocês verem como é. Então, ó, funciona assim. Vermelho, verde, azul. Aí eu tenho uma luz branca com a junção deles. Através dela eu consigo ver as outras cores. Aqui eu já estou vendo o amarelo e o rosa, tá? Assim que funciona. Então, ó, vermelho mais verde forma amarelo. Verde mais azul forma o ciano. Azul mais vermelho vai formar o magenta, que eu falei rosinha, né? Então, a gente tem o quê? Que vermelho mais verde mais azul vai formar a luz branca. A partir da luz branca, eu consigo ver as outras luzes. Então, eu vou ter que amarelo mais azul vai formar o branco, o ciano mais o vermelho vai formar o branco e o magenta mais o verde forma o branco. Eu vendo o branco, eu consigo ver essas outras cores. Então, é possível obter a luz branca utilizando apenas luzes de 2 cores. Esses pares aí são chamados de cores complementares, que a gente chama, tá? Em física. Então, ó, os nossos olhos, há 3 tipos de cones, né? Um que é responsável por percepção do vermelho, outro pelo azul e outro pelo verde. A combinação dessa reação fisiológica desses cones simultaneamente é que nos dá a impressão das demais cores. Então, é devido à interpretação, né, que ocorre no cérebro. Por isso que vocês já viram aquela doença, a pessoa ela é daltônica? Vocês já ouviram falar? Já. Então, é devido a isso, ela não tem essa percepção dessas 3 cores bem distintas. Então, por isso ela é uma cor e ela tá vendo outra. Geralmente eles conseguem ver apenas as luzes fortes. Ou é só verde, ou é só azul, tá? É assim que geralmente o daltônico enxerga. Então, o número dos cones vai variar de acordo com cada indivíduo, né? Porém, a maioria destes é que são responsáveis pelo verde ou pelo vermelho. Então,
e havendo menos responsáveis pelo azul. Os que mais vêm. Aqui tá só um gráfico mostrando. Então, devido a essa forma, né, de como nós enxergamos as cores aditivas primárias, que é o vermelho, verde e azul, nós somos diretamente utilizados, né, na formação das imagens coloridas em equipamentos eletrônicos, como pode ser percebidos em televisores, monitores, celulares, computadores, tá? A imagem da televisãozinha bem antiga. Então, gente, como a imagem ela é formada, né? Ela é formada por minúsculos pontos que emitem a luz com as cores verde, vermelho e azul, e a junção dessas cores é que nos dá a percepção de que o televisor está emitindo cada uma delas, né? E que a imagem ela está contínua. O preto ele vai ocorrer quando nenhuma luz é emitida. Então, mesmo que a tela da TV sendo cinza escuro, quando o aparelho ele está desligado, esse contraste com esses pontos luminosos dá a impressão de que ela está escura, tá bom? Então, preta a gente só percebe isso, não tem luz emitida no preto. Porque o preto ele absorve, ele não emite. Então, para a gente entender como que funciona, né, nos eletrodomésticos, a gente tem um ponto A, que é o cátodo. Nós temos um revestimento condutivo, que é o que vai conduzir essa luz emitida, que é o B. A gente tem o ânodo, que é aqui. A tela que é revestida de fósforo, tá? Ó, tela revestida de fósforo. O Ezinho aqui, ó, é os feixes dos elétrons e o F é a máscara de sombra, tá? Para emitir essa luz. Aí, para vocês verem. Então, ó, as cores primárias, elas são empregadas da mesma forma nos televisores e monitores do plasma, como o LCD e o LED. Assim que funciona. Já os CDs e os sensores usados para captação de imagem também se valem dessas cores aditivas primárias, tá? Para formar as imagens. Isso aqui só tá um exemplozinho de como se fosse um cátodo. Então, cada minúscula célula do CCD, né, ela é responsável pela interpretação desse ponto luminoso. Como essa imagem aqui na mão dessa pessoa, nada mais é que isso aqui, essa imagem aqui detalhada, ó. Aqui. Então, ó, ela é uma interpretação do ponto luminoso da imagem. Ela vai verificar se ela possui mais ou menos intensidade. Após o estímulo, então, que é captado por essa célula, ele é convertido em um sinal luminoso, que é o chamado de pixel, e vai formar a imagem. Então, quanto mais pixels uma imagem possui, melhor é a sua definição, tá? Melhor é a qualidade dessa imagem também. Funciona dessa forma. Então, atualmente, né, todos os CCDs, eles são utilizados em câmeras fotográficas digitais, em filmadoras, equipamentos hospitalares de diagnósticos, imagens de satélites também, e alguns telescópios também, tá? São utilizados. Então, ó, na formação da imagem da nebulosa, por exemplo, de Órion, no espectro visível, realizada pelo telescópio espacial do Hubble, que é aquele que está no espaço, né? Então, a gente tem ó, o azul, o verde e o vermelho, tá? A junção dessas cores é o que nós vamos ter: o ciano, magenta e amarelo. Olha para vocês verem as nebulosas. Vocês sabem que as nebulosas são as nossas estrelas, né? Cores e pigmentos eu vou deixar para iniciar falar disso na nossa próxima aula, até porque senão o nosso tempo fica curto, aí não dá para falar tudo, tá?
Então, cores e pigmentos a gente fala na nossa próxima aula. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender um pouquinho de como que funciona aí as cores? Sim, deu bem. Deu? Então, a gente continua na semana que vem, na nossa próxima aula, tá bom? Meninos, tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá? Tá. Obrigada pela participação de vocês. Faça favor para mim, manda no grupo lá, avisa os colegas para não deixarem de assistir. A gente só tem uma aula por semana. Tem muito conteúdo para ver. Lembra eles que a participação vale nota, tá? Para eles não perderem as nossas aulas mais, tá bom? Tchau, meninos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.